Olá a todos, graça e paz. Irmãos, nós vamos continuar agora, voltando ao tema nós estávamos tratando, das teofanias, sobre as aparições de Deus no Antigo Testamento, demonstrando que aquele que aparece no Antigo Testamento é Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas colocações, como sempre, de alguns outros temas, antes de a gente entrar nesse assunto, tá? O que acontece, irmão? Por que nós temos tanta resistência com relação à palavra de Deus, tá? Eu vou usar antes de iniciar, eu vou usar uma passagem de Romanos 9, Romanos 9. Paulo está falando aqui da salvação, Está tratando aqui especificamente da salvação, da eleição, mas o tema nós conseguimos aplicar ele em vários aspectos, tá? E é nesse sentido que eu quero aplicar essa passagem aqui de Paulo. Então está escrito em Romanos 9, versículo 20. Paulo vai dizer assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura as coisas formadas dirá o que o formou, por que me fizeste assim? O tema que Paulo está abordando são os que Deus endurece, os que Deus amolece, o que Deus salva e o que Deus não salva. Ele está tratando da eleição incondicional, que não depende do homem. Porém, essa frase de Paulo que diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Nós podemos aplicar em vários aspectos da nossa vida quando a verdade de Deus nos é apresentada, e passamos a querer dar réplica a Deus, Eu vejo muito isso. Às vezes nós estamos ensinando uma pessoa, explicando e pegando vários textos bíblicos, não que a pessoa não deve questionar aquilo que está sendo ensinado, deve questionar, mas uma vez a verdade sendo apresentada de forma clara e precisa, do ponto de vista bíblico, cabe a nós se submeter ao que a palavra de Deus está falando, tá? Então, nesse sentido, eu posso aplicar essa passagem justamente nesse âmbito. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Então, várias pessoas querem fazer réplicas a Deus. A gente expõe a palavra de Deus, a gente expõe os textos bíblicos, a gente expõe as doutrinas da palavra de Deus, mas sempre nós temos... O homem caído sempre quer dar réplica a Deus. O homem não convertido sempre quer replicar a Deus. E uma das características do homem convertido é se submeter à palavra de Deus, tá? É claro que a doutrina tem que ser claramente exposta, nós temos que ser um exímio estudante da palavra de Deus, mas não replicar. Uma vez que a verdade está sendo exposta e colocada, nós devemos abandonar todos os nossos achismos, todas aquelas ideias que nós temos como verdades, tá? E abandonar tudo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, por que eu iniciei falando sobre isso, Porque quando expomos, a palavra de Deus em determinados assuntos, e principalmente os assuntos mais detalhados, mais sutis, mais delicados, com relação ao que é o agir e o operar do Espírito Santo, muitas pessoas, por não compreenderem e não conhecer Deus, nem o agir do Espírito Santo, confundem carnalidade, misticismo, espiritismo e tantas outras
coisas que acontecem aí no mundo religioso, né? E dentro das supostas igrejas, e atribui tudo aquilo ao Espírito Santo, tá? E aí, como essas pessoas não têm um conhecimento da palavra de Deus, eles ficam com medo, né? Eles aprenderam outra falácia aí do diabo, que é não julgueis, né? Quem julga é o Senhor, e nessa ideia o engano vai sendo proliferado, tudo vai sendo aceito no meio da igreja, tudo é aceitável, engano, mentira, falsa profecia, todas os enganos, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, e tudo aquilo que não provém de Deus, né? Exemplo mesmo, eu vou dar um exemplo claro. As pessoas quando dizem que a congregação cristã é uma igreja, tá? Eu não estou falando nem dos alienados que chamam a congregação cristã no Brasil de graça, né? Esses aí já, se não saírem desse engano diabólico, eles vão à perdição com seus líderes religiosos, tá? Então, essas pessoas que são pessoas comuns, pessoas que nós cumprimentamos, pessoas que pagam seus impostos, que trabalham, que têm sua vida aí e vidas honestas também. Mas a questão é que ninguém é salvo por causa disso, e aí nós confundimos as coisas, tá? Nós somos salvos mediante aquilo que Cristo fez por nós. Nós só somos aceitos diante de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Então, por mais que essas pessoas sejam novas ou sejam velhas, sejam pessoas que aos nossos olhos façam bem, as nossas melhores obras diante de Deus são como trapos de imundícia, tá? Não serve para nada. Então, quando falamos isso, é para a exortação e para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade de Deus. Chegue o conhecimento das verdades bíblicas e que o evangelho verdadeiro possa ser exposto a essa pessoa. Não é para constrangê-lo do ponto de vista humano, mas que a palavra de Deus venha lhe constranger sim. Tá? A palavra de Deus, ela nos constrange, ela nos demonstra que somos pecadores, ela nos demonstra que somos egoístas, ela nos demonstra que somos odiados por Deus, por natureza, tá? E a palavra de Deus expõe que odiamos também a Deus e que nós só podemos se aproximar de Deus através do sacrifício de Cristo, através da cruz, né? E aí, quando falamos assim, a congregação cristã no Brasil, ela não é uma igreja. Ela não pode ser classificada como uma igreja, tá? Aí pessoas se levantam, falam um monte de coisa. Por quê? Porque não entende o que é uma igreja, porque não sabe o que é a igreja, nem do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista histórico. Ela não sabe o que a igreja defendeu, ela não sabe o que a Bíblia fala sobre igreja, ela não sabe quais são os pilares da igreja, onde a igreja tem que estar fundada, estacada, qual é o fundamento da igreja, ela não sabe de nada. Então ela fica sempre no achismo, né? E quando você apresenta a verdade, ele passa a querer dar réplica a Deus, tá? Você pega todas as passagens, expõe, ele passa a querer replicar a Deus. É isso que nós temos sempre, os homens querendo dar réplica a Deus. No meio cristão, tá? Os que dizem ser cristãos. Esses não são os ímpios mundanos, não. Esses são os que dizem ser cristãos, tá? Então não se submetem à palavra de Deus.
E aí eu quero expor aqui algumas passagens, outras passagens também, para demonstrar o que está por detrás do sistema religioso, tá? E daí então chegar a uma conclusão bíblica, tá bom? Mas antes disso, por que essas pessoas elas dão réplica? Porque elas querem replicar. Porque elas não aprenderam, elas não foram ensinadas que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, tá? Elas não entenderam isso. Nem ensinaram isso a ela, e nem elas receberam fé para isso. Então, o pecado de Adão foi justamente esse. O que fez Adão cair com Eva foi duvidar da palavra de Deus. Quando Deus disse assim, não comerás. Não comerás. Se comeres, certamente morrerás. A serpente disse para Eva, Satanás, por detrás da serpente. Foi isso que Deus te falou, que não era para comer dos frutos do jardim? Não foi isso que Deus falou. Deus falou que não era para comer do fruto que estava no meio do jardim. E ele lança dúvida. Ele lança dúvida. Mas certamente se comeres não irás morrer. Ele lançou dúvida, né? E aí entrou a incredulidade no coração de Eva e de Adão. Eles duvidaram de Deus, tá? Eles não creram naquilo que Deus falou. Então, o pecado entrou no mundo por causa da incredulidade de Adão e de Eva. Tá? A incredulidade, eles não creram. Tá? Eles eram livres, eles tinham livre-arbítrio, eles foram capacitados para escolher Deus, né? Mas a incredulidade fez com que eles caíssem. Então é a mesma coisa, muitos vão se apostatando da fé porque não dão crédito à palavra de Deus. E além de não dar crédito, eles querem replicar a Deus, dar réplica a Deus. Né? E por que isso acontece? Porque o homem tem outra fonte de autoridade. Tá? Qual é a fonte de autoridade do homem? A palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem. Essa passagem também ela é deturpada para dizer o seguinte, você não pode confiar em ninguém. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não pode confiar em você mesmo e fazer da humanidade o seu braço, a sua força. Você achar que você pode confiar em você mesmo. Tá? Com a queda de Adão, todos os nossos sentidos da nossa alma, né? E quando falamos almas, nós estamos falando de intelecto, sentimento, tudo aquilo que compõe a alma. E todos os nossos sentidos foram totalmente afetados com a queda de Adão. Então a nossa leitura do mundo, ela é uma leitura deturpada das verdades de Deus. Ainda que apalpando, como fala Paulo, nós chegamos a algumas verdades de Deus. Porque ele não está tão longe de nós. Paulo fala isso. Tá? Então nós podemos chegar em algumas verdades de Deus, sobre a verdade de Deus revelado na criação. Né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto na criação. Nós podemos chegar a algumas verdades de Deus através da graça comum. O que é essa graça comum? Todas as nossas faculdades intelectuais, mentais, artísticas, todas essas faculdades que são a graça comum de Deus, que nos capacita a fazer um louvor, uma música mundana, uma voz bem agradável, tudo isso é graça comum, foi dada a todos os homens, tá? Então essa graça comum ela não é capaz de salvar o homem e nem de chegar à total e plena verdade de Deus.
Essa graça comum, ela foi dada a todos os homens e ela vai servir para julgar o mundo. Além de vivermos sobre essa graça comum, que Deus não tirou todas as graças de nós, tá? Mas essa graça comum que é dada a todos os homens, ela vai servir também para julgar o próprio homem. Né? Então todos os nossos sentidos foram totalmente com a queda do homem, né, ele foi totalmente deturpados. Né? Então nós nos fizemos inúteis diante de Deus. E como nós chegamos à verdade, às verdades absolutas, confiando e crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E uma das armas de Satanás é tirar essa crença na palavra de Deus. Quando o indivíduo diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro contraditório, ele está sendo, sim, um vaso do diabo, um vaso de Satanás. Quem está falando na boca dele é o próprio diabo. Tá? Por quê? Porque ele nega, ele é mentiroso desde o princípio. E o nome Satanás significa acusador, tá? O nome Satanás significa adversário, tá? Ele se colocou contra Deus. Ele calunia Deus, ele é mentiroso desde o princípio. Então ele calunia Deus. Ele caluniou Deus no céu, ele caluniou Deus no Jardim do Éden e ele continua caluniando Deus. Ele calunia, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele diz que Cristo não é Deus. Ele diz que Deus não morreu na cruz. Ele diz que o homem não é salvo só pela fé, por graça. Não! Ele vai caluniando. Essas são as mentiras do diabo. Tá? E a mente do homem é cativa, é acorrentada nessas ideologias diabólicas, e o homem passa a ser vaso do diabo. Não que ele está possesso, não é uma possessão demoníaca, mas da mesma forma que Satanás tomou a boca de Pedro para falar com o Senhor Jesus, hein? Para repreender Jesus. Da mesma forma, essas pessoas atuam, dessa mesma forma. São vasos que estão sendo utilizados por demônios, tá? Que negam, que caluniam Deus. Né? Então nós não podemos acreditar no nosso estado caído, nós não podemos ter os nossos sentidos como um meio de autoridade para dizer o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é certo e o que é errado. Ainda que várias coisas no mundo, nós podemos sim utilizar essa graça comum que nos foi dada, o senso de justiça, a capacidade lógica nossa, para chegar em determinadas verdades, mas nas verdades de Deus, não. Tá? Por quê? Porque quando entrar o conflito, se nós formos usar a razão para chegar, se formos usar os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa lógica para chegar em uma verdade, nós iremos pecar. Tá? Por isso que a mente carnal é inimizade contra Deus, como fala o apóstolo Paulo, porque ele não entende as coisas de Deus e nem pode entender, porque ele está em inimizade, em total desarmonia com o Criador. Vamos lá. Então, o que acontece no mundo religioso? O engano do diabo, ele está acontecendo aí no meio da cristandade por prodígios de mentira. Tá?
diabo, Satanás e os demônios fazem prodígios de mentira e as pessoas atribuem aquilo a Deus. E aí, voltando para a congregação que está no Brasil, o que acontece? Por que as pessoas não saem de dentro da congregação que está no Brasil? Eu vou falar alguns motivos, tá? Um dos motivos, porque são alienados e estão sendo enganados pelos demônios, por Satanás. Nunca nasceram de novo, são apenas religiosos, sectários místicos. Segundo motivo, a pessoa ela passa a enxergar a verdade, mas resiste a ela. Então ele acha que apenas conhecer algumas verdades, e mesmo estando dentro da mentira, isso é o suficiente para ele ser salvo. Porque ele, no entendimento dele, ele acredita que, independente que o que está sendo falado seja heresias, independente que ele esteja no meio das heresias de perdição, Deus não vai levar isso em consideração. Tá? Aí, aí dentro desse mesmo sentido, nós podemos classificar esse estilo de pessoa como acomodados. Segundo, como pessoas que querem prestígio lá dentro. Terceiro, como pessoas que têm medo de sair de lá de dentro por causa da esposa, que é uma alienada, por causa do pai, da mãe, do esposo, ou porque tem medo de sofrer perseguições dessas mesmas pessoas dentro dessa seita. E por isso que eles não saem de lá de dentro. Tá? E porque há meias verdades, então ele vai se apegando às meias verdades. Mas esse é o engano de Satanás. Satanás não pode trazer só mentiras. Ele te apresenta 9 verdades e apenas coloca uma mentira. Ele desconstrói tudo com apenas uma mentira. Ele não precisa te falar 10 mentiras. Ele vai te falar 9 verdades. E depois ele vai te falar uma mentira bem sigilosa. Tá? E isso é o suficiente. Não precisa de mais do que isso. Tá? Então Satanás, ele age dessa forma no meio religioso. Né? E as pessoas, elas são enganadas por esses prodígios de mentira. Por quê? Porque não confia na Bíblia, porque não tem Bíblia como única norma e fé, porque não atribui a Deus a verdade e não reconhece o seu estado caído, pecaminoso. Não entende isso e não reconhece. Tá? Isso também é um sinal que essa pessoa nunca nasceu de novo. Tá? Porque se a pessoa confia nela mesma, ela não tem como ter nascido de novo. Um dos sinais da pessoa que nasceu de novo é que o Espírito Santo, ele põe dentro dessa pessoa a real certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? É um dos sinais. Sou conhecido de o sinal interno do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Então, esses prodígios de mentira, e aí tem uma falácia que diz assim, não, existe profecia que vem de Deus, existe profecia que não vem de Deus. Qual é a profecia que vem de Deus e que não vem de Deus? A profecia que vem de Deus se cumpre, e a profecia que não vem de Deus não se cumpre. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o falso profeta vai fazer descer fogo do céu, vem de Deus. E tantas outras passagens que eu vou ler aqui que vou demonstrar que prodígios ou milagres ou qualquer outro tipo de manifestações miraculosas não é evidência que Deus esteja ali ou acolá. Se alguém recebeu uma dádiva de Deus, não pode atribuir isso a uma instituição. Porque até Balaão, que foi condenado por Deus, profetizou a benção de Israel. Tá? E Deus abriu a boca. Deus não falou na boca da jumenta, mas abriu a boca da jumenta para repreender o profeta.
né? Então, vamos ler duas passagens, tá? A primeira passagem está em Deuteronômio 13, que Deus vai dizer assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal e prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servirmos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber que amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A ideia aqui de Deus, quem está falando aqui é o próprio Jeová, é o próprio Yahvé, tá? Para Moisés. O que Deus está falando aqui para Moisés é o seguinte: se levantar um profeta, ou sonhador de sonhos, e fizer um milagre, fizer descer fogo do céu, algo que venha acontecer, ele venha revelar algo para você, e disser assim, vamos após outros deuses, não irás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Esse profeta falou perversidade, tá, contra o Senhor vosso Deus, e eu permito isso para provar se vocês me amam. Deus está dizendo que ele permite que haja, sim, os prodígios de mentira desse falso profeta. Como eu sei que ele é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Se cumpriu ou não, não. Pela sua doutrina. É isso que Deus está dizendo. E se ele ensinar, vamos após outros deuses, é isso que importa. Não importou se ele fez prodígio. O que importa é o que ele ensina. É isso que o texto está dizendo. Tá? O texto está dizendo, se ele fez algo e aconteceu, se ele fez descer fogo do céu, se ele fez um paralítico andar, se ele falou algo e cumpriu, isso não serve para nada. É isso que o texto está dizendo. O que serve é o que ele prega, são as suas doutrinas. Tá? Se ele diz, se essa instituição, chamada Congregação Cristã no Brasil, nega a Bíblia, nega a Trindade, diz que as pessoas são salvas pelas obras, adotou a transubstanciação dos elementos da ceia, se intitula Graça do Filho de Deus, lê texto fora do seu contexto, né? São exclusivistas. Como uma instituição dessa, Deus pode estar agindo? Não tem como. Não dá, não tem como. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Quem falou isso foi o Deus encarnado. Por isso que aquele que crê na palavra de Deus, ele se afirma nessas verdades. Aquele que não crê, se Deus não deu fé, eu não posso fazer nada. Tá? Então, nós temos que abandonar o que aprendemos como verdade. Dê um reset em tudo, delete tudo que você aprendeu como verdades, tá? Porque eu posso te dizer o seguinte, você dentro dessa instituição chamada Congregação Cristã no Brasil, você aprendeu tudo errado. Você aprendeu tudo errado. Não serve para nada. O que você aprendeu nessa instituição não serve para nada, tá? Se Deus abrir os teus olhos, você vai perceber que o tempo que você está aí dentro foi uma perda de tempo. É isso que acontece com todos os irmãos que Deus abre os olhos e sai de dentro dessa seita. Eu tenho vários irmãos, conheço vários irmãos, faço parte de um grupo que tem vários irmãos que falam a mesma coisa. Por quê? Porque hoje ele conhece o verdadeiro evangelho, que está na Bíblia. E eles têm unicamente a Bíblia como fonte de autoridade e mais nada. Isso é ortodoxia da igreja. Homens deram a vida por essas verdades, tá? Enquanto você acha que o seu sentimento é a fonte de autoridade do que vem de Deus e que não vem de Deus, a ortodoxia diz que a única fonte de autoridade é a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Agora, vamos ver o que acontecia com esses indivíduos? Olha só.
Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis. Você vê que está tudo ligado ao quê? Doutrina. Tudo ligado à doutrina. E a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Então é isso. É Deus que está falando isso. Tá? Agora eu vou te apresentar uma outra passagem, em 2 Coríntios, a partir do capítulo 11 aqui. Então, Paulo vai dizer assim. Olha só o que Paulo vai dizer, hein? Eu vou pegar do versículo 1. Oxalá me suportais um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que é o que a Congregação Cristã no Brasil prega, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ele vai continuar. Ele vai continuar aqui no texto. E aí ele vai, no versículo 13, ele vai dizer as seguintes palavras, tá? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que esses falsos apóstolos, esses falsos ministros, eles se transfiguravam em ministros de justiça. Transfigurar é aparentar. Mas qual é a forma de discernir o que ele prega? Se ele pregar um outro evangelho, se ele pregar um outro Cristo, se ele pregar uma outra forma de salvação, é Satanás falando na boca dele. É o diabo falando na boca dele. Ele está transfigurado em ministro de justiça. Mas não é pouco isso, não é de se espantar, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Com essa passagem de Paulo, eu posso interpretar todas essas pessoas que dizem que apareceu anjo para eles. Ellen White foi enganada. Russell, Joseph Smith, fundador dos Mormons, Maomé. Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, as pessoas querem ver anjo, querem ter experiências místicas e não estão enxergando que está sendo enganado pelos demônios.
Uma pessoa prega alguma coisa, aí porque acontece, é de Deus. Porque está bem vestido, é homem de Deus. Porque fala manso, é homem de Deus. Porque tem cara de piedade, é homem de Deus. Como eu sei que alguém é homem de Deus e não é homem de Deus? Pelo seu ensino. Não é pelo que ele faz. Não é pelos prodígios. Não é pela aparência. A besta de Apocalipse tinha a aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. O que importa é o que ele fala. O que ele fala é como dragão. É Satanás falando na boca dele. Se uma pessoa chega, faz um prodígio de mentira e diz que a pessoa é salvo por obras, que tem que ser firme e fiel até o fim para ser salvo, que é a instituição que salva, que ela é a graça do Filho de Deus, que lá é o batismo verdadeiro, que Deus está revelando a palavra ali na hora, que não precisa ler, que não precisa estudar, entendeu? E apresenta um outro Cristo. Quem é que está falando na boca desse indivíduo? Ainda que ele faça descer fogo do céu. Satanás. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que no início eu fui contextualizando que a fonte de autoridade, por isso que as pessoas não saem de dentro das mentiras, porque eles querem o engano. A Bíblia também fala isso, eles querem a mentira. Não importa se eu chegar aqui e expor os textos bíblicos de forma clara, precisa, por quê? Porque eles não creem na Bíblia. E por eles não creem no que a Bíblia fala, eles não creem em Deus. Eles fazem de Deus mentiroso. E por isso que serão condenados. Serão condenados todos. Por quê? Porque fazem de Deus mentiroso. Quer fazer de Deus mentiroso. Quer ficar dentro do engano. Conhece algumas verdades, mas quer ficar dentro da mentira. Quer fazer de Deus mentiroso. Quer dizer que ali está saindo Deus e está saindo demônio. Ali está falando Deus e está falando diabo. O mesmo indivíduo tem Deus e o diabo está ali falando ao mesmo tempo. Está fazendo de Deus mentiroso. Ou uma pessoa é servo de Deus ou uma pessoa é servo do diabo. Não dá para servir dois senhores. Não tem como. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Satanás. Então eu ia falar da teofania, né? Já falei já dos enganos, né? Então esse é e qual é o resultado caótico disso tudo? O resultado caótico é justamente que o engano vai se proliferando, as pessoas estão cada vez mais se apostatando da fé, né? Cada vez mais como o mundo cada vez mais está virando mais egocêntrico, mais egocêntrico, mais egocêntrico, o homem continua cada vez mais se tornando o centro do universo, e as pessoas querem sentir sensações, querem sentir sentimentos, tudo é para ele se sentir bem. As pessoas estão sendo enganadas por demônios, tá? Vão à perdição. Então o resultado é o que está acontecendo aí, né? Caótico, do mundo da cristandade. Aí se você pega e expõe dessa forma clara, nítida e precisa, crua, assim, firme, você é intolerante, você não pode julgar, mas como? É a palavra de Deus. Amados, não criais em todo espírito. Foi isso que o apóstolo João falou. Mas provais os espíritos, para ver se provém de Deus. Porque muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, muitos falsos mestres já têm saído ao mundo. É isso que a Bíblia ensina. Acautelai-vos com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O Senhor Jesus também disse isso. Só que muitos vão dar ouvido aos seus sentimentos, ao que os seus sentimentos falam. Eles vão dar mais credibilidade aos seus olhos, ao seu coração pecaminoso, aos seus sentidos, ao seu sentimento, do que a palavra de Deus. Eles confiam mais em si mesmo, no seu estado caído, totalmente deplorável.
do que confiar na palavra de Deus e se submeter a ela, tá? No próximo vídeo eu falo da teofania, eu ia entrar na teofania, mas infelizmente não deu, né? Eu achava que ia dar, se eu for estender mais a gente vai passar muito aí, vai ficar muito estendido o tema, tá? Novamente, vamos estar aí buscando a palavra de Deus para estar se edificando nela, é a única forma de ser edificado no conhecimento de Deus. E vamos orar um pelos outros, para que o Senhor cada dia mais venha nos enriquecer da sua palavra, abrir os nossos olhos e fazer compreender os seus caminhos. Descauterizar a nossa consciência, nos dar arrependimento, quebrantamento de coração, e que o Espírito Santo venha cada dia mais nos moldar à imagem do Filho de Deus. Graça e paz a todos.